Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio, 100 mil inscritos! 100 mil inscritos! Agora a nossa meta é chegar aos 150 mil e você vai nos ajudar a chegar lá. E todas as vezes que você se inscrever ou todas as vezes que um parente, um familiar, um amigo se inscrever, peça para acionar o sininho. E não esqueça também de acessar o site clubedamizade.elicorreia.com.br e conhecer tudo que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. E na carta, que saudade de você, no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, água, tô com sede, quero água. Conheci você, Eli Correia, através do YouTube e o seu canal Eli Correia Oficial. Resolvi pesquisar mais sobre suas narrativas, sobre as histórias que você leva ao YouTube e gostei muito, gostei demais, gostei bastante. Quando eu tinha 15 anos, aconteceu comigo uma experiência única. Posso dizer assim, até mesmo sobrenatural. Uma experiência que viria a marcar o resto da minha vida. Tudo começou quando nós nos mudamos para uma casa localizada na Lapa. Meu pai era caminhoneiro na época. Hoje ele já está aposentado e não trabalha mais na profissão. Mas naquela época, meu pai trabalhava e a gente vivia mudando. Uma época ele estava em uma determinada cidade trabalhando numa empresa, num outro tempo ele estava em outra cidade trabalhando numa outra empresa de transportes e foi difícil mesmo eu terminar a escola. Mas consegui. Quando saímos do Amazonas para morar aqui em São Paulo, viemos porque papai havia recebido uma boa proposta, uma proposta de uma vida muito melhor na capital de São Paulo. Eu, a princípio, não gostei. Primeiro, porque os meus estudos foram interrompidos. Segundo, lugar diferente, pessoas diferentes. E eu confesso que eu não era uma garota tão sociável assim. E fora os amigos, porque você mora num lugar, você tem seus amigos, suas amigas. Foi difícil me acostumar em São Paulo. Foi difícil me acostumar aqui. Então, quando completei 15 anos, lá no Amazonas, meu pai anunciou que tinha recebido uma proposta para fazer um serviço em São Paulo que iria durar mais ou menos 1 ano. Mas não viajaria pegando estradas. Ele pegaria as encomendas e as entregaria nos lugares dentro de São Paulo, capital. E a cada encomenda que ele entregasse, cada encomenda dessa empresa que ele levava até o seu destino, ele ganharia uns X reais. E podia fazer até 3 entregas ao dia. E ele, como sempre foi excelente motorista, conseguia realizar essas entregas assim até com facilidade. Meu pai trabalhava na Barra Funda e nós morávamos na Lapa, numa casa um pouco apertada, mas tinha garagem para um carro, onde meu pai deixava o seu velho Chevette. E todas as manhãs tirava o carro da garagem, o seu Chevette, e ia para o trabalho na Barra Funda. Nos 2 primeiros meses, eu não tinha o costume de me levantar para beber água durante a noite. Porém, eu levava uma garrafinha para a escola e a deixava na minha mesa, para eu não ter que sair da sala, pois eu era muito tímida, muito acanhada. E acabei pegando esse costume. Estivesse eu em qualquer lugar que fosse, principalmente à noite, eu ficava com a minha garrafinha de água sempre do meu lado. Inclusive, na hora de dormir, ficava ali no lado da minha cama, no criado mudo. Nesta casinha que morávamos na Lapa,
eu tinha um quarto só para mim. Mas era um quarto pequeno, dividido apenas por uma cortina do outro quarto, que era o quarto da minha mãe e do meu pai. Em uma certa noite, passei a perceber que a minha garrafinha de água ficava sempre meio vazia. Eu acordava para tomar água, ou acordava para ir ao banheiro. Eu comecei a desconfiar que a minha mãe era quem bebia minha água. Mas, ao mesmo tempo, eu achava estranho, pois a minha mãe dormia feito uma pedra. E meu pai chegava também cansado à noite e não ficava atrás. Dormia pesado. E como sou filha única, achava estranho esse acontecimento. Meu pai dormindo pesado, minha mãe dormindo que nem uma pedra. De madrugada, eu ia beber a água da minha garrafa sempre pela metade. A minha garrafinha de água sempre pela metade. Como tinha dificuldades em acordar de madrugada para ver quem de fato estava tomando a minha água, então eu fiz diferente. Na aula de educação física, eu fiquei dormindo durante a aula, que não é uma aula obrigatória, ou não era uma aula obrigatória. Então eu fiquei dormindo durante a aula de educação física. Eu não fiz a educação física, eu fiquei dormindo, já que era uma aula livre. A gente podia fazer o que quisesse, e eu então preferi dormir. Quando cheguei em casa, ao 12:30, cheguei da escola, eu dormi mais um pouco. E à noite, com certeza, eu não iria ter muito sono. E finalmente descobriria quem andava tomando a minha água. A mesma garrafinha que eu levava para a escola era uma garrafinha que eu levava sempre comigo nos lugares onde eu estivesse. E era a mesma garrafinha d'água que eu colocava no meu criado mudo na hora de dormir. Mas nesta noite eu pensei, dormi na escola, dormi um pouco à tarde. Agora não tem jeito, eu vou saber quem é que anda tomando a minha água, se o meu pai ou a minha mãe. Mas como a minha mãe dorme que nem uma pedra, como o meu pai dorme muito pesado, eu quero ver quem é que anda tomando a minha água. E quando por volta das 22:30 o meu pai chegou. Ficou acordado até mais ou menos meia-noite. A minha mãe já estava dormindo. Esperei mais ou menos 1 hora e o meu sono começou a vir. Mas assim mesmo eu tentava lutar para não dormir. Sabe, eu queria saber se era meu pai ou era minha mãe. Talvez, quem sabe, sonâmbulo, né? De repente, às vezes uma pessoa tenha essa coisa de ser sonâmbulo, acorda dormindo, faz as coisas sem saber. Eu não sei, eu queria saber quem tomava minha água. E é quando, de repente, eu estou quase dormindo, eu estou me esforçando para não dormir, meu pai está dormindo pesado, minha mãe está dormindo que nem uma pedra. Uma mulher baixinha, bem velha, chegou, se abaixou e pegou a minha garrafinha d'água e começou a tomar. Tomou até a metade e colocou de volta em cima do criado mudo. Eu fiquei com tanto medo, mas tanto medo, que eu soltei um grito que acabei acordando os meus pais assustados. Quando os meus pais acordaram com o meu grito, foram correndo para ver o que tinha acontecido comigo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não conseguia falar. Eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei meio que enrolando as palavras e apontando para a garrafinha que estava na metade. A garrafinha que estava ali, ó lá, metade de água.
Mamãe, sem entender nada, sem entender nem meu pai. Mas o que tá vendo? O que tem a garrafinha com metade? Você bebeu a outra metade? Não, eu não bebi. Mas como não bebeu? Se a garrafinha estava cheia e está na metade, você bebeu. Talvez você estivesse dormindo e nem percebeu. Não. Uma velhinha. Ela chegou. Ela pegou a minha garrafa de água. Mamãe fez rapidamente um chá para me acalmar. Meu pai, sem entender o que eu queria dizer, sem entender o que eu estava falando, afinal, o que aconteceu? Por que você está tão nervosa? O que está acontecendo com você? Foi quando, depois de ter tomado o chá que a minha mãe preparou, que eu fiquei mais calma e comecei a contar o que tinha acontecido. Que eu tinha visto uma mulher bem velhinha, com uma espécie de uma roupa preta, um véu preto no rosto, sabe, mas muito velhinha mesmo, baixa, estatura baixa, e que chegou, pegou minha água e bebeu. Eu disse que não consegui ver quem era, mas era assustadora. O meu pai desconversou, falando que eu tinha tido um pesadelo. Ô, minha filha, se acalma. Olha, você teve, na verdade, foi um pesadelo. O que você está dizendo não é real, minha filha, não é real. Olha, vou pedir para sua mãe preparar mais uma água com açúcar. E foi o que minha mãe foi lá na cozinha, preparou mais uma água com açúcar agora. E me acalmei de vez e falei para eles, então tá tudo bem. Eu acho que foi um pesadelo mesmo. Mas antes de voltar para a cama, eu, intrigada, perguntei: pai, mas quem bebeu então a minha água? A minha garrafinha de água tá pela metade. Quem bebeu? Meu pai desconversou. Então eu perguntei para minha mãe: mãe, então o que aconteceu? Se foi um pesadelo? Se não foi nada disso que eu vi, eu imaginei, então quem foi que bebeu a minha água? A minha mãe, pensativa, preocupada comigo, disse que no outro dia falaria sobre isso. Vamos conversar amanhã sobre isso. Vai, descansa, deita, o teu pai tem que trabalhar amanhã, tem que também voltar a dormir, eu também. E de fato, no outro dia ela me falou de algo que me deixou assustada. Que naquela casa, embora não se tivesse falado nada, havia morrido uma mulher. Naquela casa morreu uma mulher. Os vizinhos tinham falado para a mamãe que essa mulher era muito ruim. Era uma velhinha de fato. Baixinha, incapaz de dar um copo d'água para quem quer que fosse. Ela não dava nada para ninguém, sovina, miserável, incapaz de dar sequer um copo d'água para alguém que pedisse. Morrendo de medo, perguntei então à minha mãe o que fazer. E ela disse que eu tivesse calma, que embora realmente tivesse morrido essa mulher ali naquela casa, mas não quer dizer que ela tivesse aparecido, que talvez, sabemos lá, uma impressão minha, realmente talvez tivesse sido um sonho, um pesadelo, mas que eu não tivesse medo. Ok, o dia passou. E quando chegou a noite, eu resolvi não levar a garrafinha de água para perto da minha cama. Nesta noite, eu não queria correr o risco. Não queria passar pelo medo que eu tinha passado na noite anterior. Só que antes eu tivesse levado a garrafa de água, antes eu tivesse levado e colocado ali no meu criado mudo. O fato de eu não ter feito isso acabou por eu ter uma experiência das piores em toda a minha vida. Uma experiência que me traumatizou e até os dias de hoje eu tenho recordações daquela noite. Demorou para eu pegar no sono, preocupada com o que tinha acontecido na noite anterior. Mas a minha mãe, ali do lado, dali a pouco meu pai chegou
e eles ainda acordados. Aproveitei que eles ainda estavam acordados e eu procurei dormir. E de fato, quando eu dormi, eu comecei a sonhar com aquela mulher. Aquela mulher vinha até perto da minha cama, se abaixava, chegava bem próxima de mim. E quando eu olhava bem no seu rosto, bem nos seus olhos, na verdade, nem olhos tinha. Era uma caveira. Não tinha olhos. Eram 2 buracos profundos. E ela procurando a água, procurando a garrafinha que eu não levei nessa noite. Eu não quis correr o risco de ter aquele sobressalto. Eu não quis correr o risco de ter aquele medo, aquele susto. Eu não levei nessa noite a garrafinha d'água. Mas essa mulher procurava e procurava a garrafinha de água. A garrafinha que eu não levei. Eu não levei nessa noite. E nesse meu sonho ela procurava. Quando então ela olha bem para mim e pergunta: cadê a minha água? Cadê a minha água? E começou a me sufocar, apertar meu pescoço, e eu não conseguia acordar. Então, comecei a me debater na cama, gritando, pedindo por Nossa Senhora Aparecida, pedindo por Jesus Cristo, por Deus, por todos os santos, que me ajudassem, que fizessem aquela coisa parar. Quando, de repente, aquela velha solta um grito no meu rosto. Um barulho estridente que nunca vou me esquecer. E saiu como que flutuando de costas, sem tirar os olhos de mim. Fui acordada pelos meus pais e eles falaram que eu estava me debatendo na cama e gritando. E o que estava acontecendo dessa vez? E eu contei o que tinha acontecido. O sonho tão real que eu tive. Meu pai mais uma vez desconversou, disse que eu estava vendo muito desenho estranho na TV, muito filme esquisito, não apropriado para mim, e que eu não assistisse mais televisão, pelo menos por um tempo antes de dormir. Porque o que eu estava vendo é que estava mexendo com o meu psicológico. Minha mãe, ao contrário, acreditou em mim e disse: fica tranquila, filha, eu acredito em você e vamos resolver isso. No dia seguinte, ao chegar na escola, eu estava apertada para ir ao banheiro. Quando me olho no espelho, eu levo um susto tão grande. Havia marcas de mãos no meu pescoço. Eu fiquei constrangida e ao mesmo tempo apavorada. Chamei uma amiga e contei o que tinha acontecido. Olha o que houve, olha o que está aqui no meu pescoço. Ela, que tinha um cachecol, por sorte, na mochila, me emprestou para que eu cobrisse aquela marca, a marca de dedos, de mão. Quando terminou as aulas e eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para minha mãe as marcas do meu pescoço. E ela ficou realmente preocupada e disse para irmos ao meu quarto, que lá era o lugar onde as coisas realmente estavam acontecendo. E no meu quarto começamos a orar muito. Oramos aquela tarde toda, aquela tarde inteira, e pedimos para que aquela alma fosse para a luz. E prometemos que sempre deixaríamos um copo de água na cozinha durante toda a noite. Enquanto nós morássemos ali, nós deixaríamos um copo de água na cozinha, não no quarto, na cozinha. Ficamos sabendo dias depois, através de uma vizinha da rua, das mais antigas do bairro, detalhes sobre o que tinha ocorrido naquela casa. Disse a vizinha que aquela casa era de uma mulher que tinha 2 filhas e o marido, mas que ela era muito má, tanto com o marido como com as 2 filhas. Batia tanto nas filhas que arrancava sangue.
E ai do marido se ele se intrometesse. Ele não podia falar nada, senão também apanhava. A mulher disse que era ruim, sangue ruim, era muito má mesmo. Um dia foi descoberto um câncer nesta mulher, o que a deixou muito debilitada. E foi parando de andar, foi parando de se movimentar, parando até que não conseguia mais se locomover. Foi quando então marido e as filhas a abandonaram, fazendo com que ela passasse sede e fome, e nunca mais foram vistos. Semanas depois, a casa começou a exalar um cheiro muito forte, um cheiro forte demais, e a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, a mulher já estava em estado avançadíssimo de decomposição, de putrefação. A casa ficou fechada por muito tempo, até que a dona decidiu colocá-la para alugar novamente. Dizem que o pessoal que morou ali via vultos. Copos eram derrubados no chão, muitos não ficavam ali dizendo que a casa era mal assombrada. Por sorte, quando descobrimos essa história, meu pai falou que já estava cansado da empresa, ali na Barra Funda, e que ia voltar à antiga profissão dele de caminhoneiro e viajar o Brasil fazendo transporte de cargas. Até porque o antigo chefe dele queria muito que ele voltasse, porque sempre foi dito que motorista igual ao meu pai não existia. Pouco tempo depois, já saímos daquela casa e estávamos morando em São Carlos, interior de São Paulo, onde estamos até hoje. Graças a Deus, aqui estamos muito felizes. Nossa parte econômica melhorou bastante. E desde então, eu não deixo de ir à igreja um domingo sequer. Um legado do medo que passei naquela casa ali no bairro da Lapa. Graças a Deus, a minha mãe, e graças à oração, à fé, eu venci. Quando lembro daquela figura horrível, horripilante, hoje praticamente não tenho mais medo. Que o espírito daquela velha e todos os espíritos que não descansam em paz encontrem o caminho da luz e possam descansar na paz do Senhor. Eu, Regina Almeida, de São Carlos, para a sessão Que Saudade de Você. Cadê a minha água? Cadê a minha água? Mais uma história que a vida, ou além, escreveu. Que saudade de você!